Hoje a gente vai desenrolar uma ideia com um psicólogo, com um escritor, com um cara gente finíssimo. Ele é colunista do UOL também, já escreveu vários livros, está lançando mais um agora, já lançou um recente sobre dependência da internet em crianças e adolescentes, tem o Psicologia do Cotidiano, e a gente vai falar sobre isso tudo. Você é uma pessoa que ainda não percebeu, mas é um viciado em tecnologia? Você está sacando que seu nível de prestar atenção está diminuindo? Você está ficando meio janja e não está ligado que você está janjando? Então assiste aí que vai ser muito da hora esse papo com Cristiano Nabuco. Hoje vai ser muito legal, sempre é legal, mas assim, eu estou extremamente feliz porque eu sou muito fã do Cristiano Nabuco. Em primeiro lugar, agradecer o seu tempo, sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, enorme prazer estar aqui. Gente, eu tenho certeza que você também, quando acabar essa entrevista, você vai pirar. Ele manja muito de vários assuntos relacionados ao nosso cabeção. E assim, se você for, a capivara dele é extensíssima. É psicólogo, ele atua já em consultório particular há mais de 30 anos, tem pós-doutorado em psiquiatria no Hospital das Clínicas, estudou em Portugal, estudou no Canadá, manja do assunto. E ele é um cara assim que conhece tudo sobre essa parte da dependência da tecnologia. Vamos já começar aí. Bom. Você tem um site, inclusive, né, que fala sobre isso. Lançou um livro agora que é o Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes e tudo mais. O que é considerado o vício na internet? Essa pergunta é super legal, né? O que a gente sabe é que a tecnologia, de uma forma bem ampla, ela entrou na vida da gente pela porta dos fundos. Ou seja, a gente utilizava inicialmente muito a partir dessas plataformas de entretenimento, de diversão. E o que passou a acontecer com a passagem do tempo é que esse entretenimento ele virou rapidamente uma necessidade. Então, muitas pessoas hoje, basta você andar na rua, em qualquer lugar que você vá, você vai ver uma relação muito parecida com aquela que os indivíduos que usam álcool em excesso, droga, estabelecem, criando, então, uma série de problemas, que a sociedade como um todo ainda não está muito ligada nisso, mas vai ser um problemão em pouco tempo, sim. E assim, você está falando, as pessoas estão usando cada vez mais as telas, né? Então esse fenômeno que a gente fala do multitela, que o cara está com o celular aqui, o computador aqui, a TV aqui, ele ajuda a pessoa a criar novas habilidades, tipo de atenção, ou a atenção fica dispersa e nada mudou? Essa é uma pergunta bárbara, legal. Muita gente, né, acha que o nosso cérebro ele seria capaz de fazer o que a gente vai chamar de multitarefa. Então é o que você disse agora. Eu estou vendo televisão, escutando uma música, estou mandando um WhatsApp, e muitas escolas, inclusive, isso vale a pena a gente falar, acabam levando a tecnologia para lá por acreditar que isso tornaria, então, os alunos mais capazes, mais robustos do ponto de vista intelectual, mas não é o que está acontecendo não, porque o que acontece, olha que interessante, o nosso cérebro, ele tem uma amplitude determinada de atenção. Então, não é porque eu estou tendo mais informações ou mais estímulos que eu vou aumentar, é limitado. Então, o que acontece? A hora que eu tenho que fazer uma determinada coisa, eu coloco minha atenção 100% nela. Se eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu começo a fracionar. E isso faz, então, com que a sua capacidade de realizar as coisas simultâneas comece a vivenciar mais erro, menos capacidade criativa. Então, uma coisa que eu posso dizer, do jeito que a gente vive hoje, quanto mais tecnologia, menor é a criatividade que a gente tem. Olha só, isso é muito legal. E assim, você estava falando ali no começo, né, que vem de fora, né? Isso assim. Algumas vezes o traficante da tecnologia não são os próprios pais também. São, né? São, porque o que acontece, a gente vê isso muito frequente. O pai compra um telefone novo para ele e ele vai dar o telefone velho pro filho. Ou usa até de chupeta, né? De chupeta, de babá eletrônica. Então, o que a gente sabe? Por exemplo, isso a gente cansa de ver em carro, em restaurante, o casal lá interagindo e os filhos lá nas telas, né? Então, o que a gente sabe? Por exemplo, nunca, em hipótese alguma, você deveria dar um telefone celular ou qualquer eletrônico que seja para uma criança antes dos 2 anos e meio de idade. Qual que existe uma idade assim, ó? No mínimo a partir de 2,5, né? Nos Estados Unidos eles falam 2, eu acho que 2,5, porque o que acontece? É novo pra caramba. É muito novo. Então o que acontece? A criança nessa fase, ela está, na verdade, precisando da interação com o meio ambiente para desenvolver o cérebro, né? Então o que acontece? A hora que você pega um estímulo, que ele é repetitivo e ele fica dando as mesmas respostas, a criança não se desenvolve como ela deveria. E o primeiro efeito, caso vocês não saibam, é o atraso na linguagem. Vai falar mais tardiamente. Menino, eu vi uma pesquisa falando sobre isso. Eu não estou lembrando o nome, para variar. Mas era um negócio assustador, dizendo que assim, os filhos
assim, sei lá, o cara que tem hoje 28 anos de idade, essa média, que já tem um filho, esse moleque vai crescer, essa criança, e vai ter um outro filho. Esse filho do filho, sabe assim, parece que vai começar a falar muito mais tarde por causa da internet, de ficar tanto tempo ali, vai rolar tipo uma coisa muito doida? Isso é sério, isso é bastante sério. As pessoas ainda não estão muito ligadas nisso. Vamos imaginar que a gente esteja aqui numa festinha infantil, tá? Eu tenho 5 anos, você tem 4, o Dan tem 4, e a gente está em volta de uma mesa de brigadeiro, tal, o aniversário é seu. Eu vou lá até a mesa de brigadeiro, pego um brigadeiro, o que você vai fazer? Você vai chegar, dar um tapa em mim, mãe, ele roubou o brigadeiro, eu vou te empurrar e tal. O que nós estamos fazendo nessa correlação? A gente está, na verdade, definindo os limites de como que as interações sociais devem acontecer. Então, eu vou aprender com a repetição que cada vez que eu pego alguma coisa que não é minha, eu sou punido. Então, estímulo-resposta. Isso, imediato, estímulo-resposta. Tá? Então, eu vou sendo, aos poucos, modelado quanto à forma de agir. Possivelmente, num próximo aniversário, eu vou chegar para minha mãe e falar, mãe, o cara me bateu. Pois é, filho, você pegou o brigadeiro antes da hora. Puxa, é verdade. Quando você tira esse tipo de experiência, você dá um tablet para uma criança, ela perde a habilidade de treinar, se colocar no lugar do outro. Tá? Então, com o passar do tempo, o que acontece? Essas pessoas que tendem a ficar muito tempo na realidade virtual, conforme o tempo passa, elas vão ficando, então, inábeis, elas não sabem mais se relacionar. Então, quando elas vão conversar, né, com 8, 9, 10 anos, elas fazem perguntas que não fazem sentido, elas não conseguem sacar o timing da conversa, aí começa a ser cada vez mais excluída, fazendo, então, com que essas crianças voltem para a internet, porque lá é o único lugar que elas se sentem bem. E o que você acha, então, prestando atenção nisso que você fala umas coisas que às vezes cai uma bigorna na gente, assim, né? Cara, é verdade isso. E o EAD, por exemplo, esse tipo de ensino à distância, pro adolescente, pra criança, ou adolescente, ou mesmo adulto, você acha que é uma coisa legal? Porque também não vai ter essa reação, ou é outra história isso? Então, eu acho que quando a gente fala muito sobre isso, as pessoas tendem a imaginar, puxa, o Cristiano então está falando que tecnologia é ruim. Não. Né? Nós estamos transmitindo isso daqui através da tecnologia, então ela é super legal. A grande questão é quando nós perdemos o controle desse uso. Como se fosse você comer chocolate socialmente, tudo aquilo que você perde a mão, fazer ginástica. Se você começar a gastar 8 horas na academia, tem algum problema errado com você. Sim. Então, o que a gente sabe, né? A hora que eu pego uma tela, né? A hora que eu pego uma tela na mão, o meu globo ocular, isso é uma pesquisa que foi feita com 40 mil sujeitos, você não vai fazer a leitura como você faria linha por linha. Eles dizem que a gente reproduz o modelo F. Então, o que é isso? Eu olho para uma tela, eu vejo aqui de um lado para outro da tela, desço um pouquinho, mais um e vou ao final, reproduzindo um F de letra maiúscula. Então, o que acontece? Nós ficamos condicionados a interagir com as telas desse jeito, porque é um modelo que a gente aprendeu de ver o que interessa, o que não interessa. A navegação ela é muito rápida. Você age primeiro para depois pensar. Então, o que acontece? Quando você faz as operações da tela, você ativa no seu cérebro regiões que são parecidas com você fazer o jogo dos 7 erros, a forca. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Quanto mais você usa esse modelo F, menos treinado você fica para fazer operações mais profundas. O que isso quer dizer? Então vamos imaginar, eu pego o livro aqui e vou ler, né? Esse livro diz respeito ao comportamento humano. Na hora eu vou parar e falar, comportamento humano. A hora que eu paro e eu interrompo, a gente está fazendo um negócio que se chama ancoragem. Puxa, é mesmo. A hora que ancorou, eu guardei, eu retive a informação. E essa operação mental ela é muito diferente do modelo F. Então, quanto mais você usa a tela, mais condicionado você fica a se tornar superficial. Por isso que quando você usa, então, em sala de aula, semana passada, por exemplo, fui dar uma aula para 50 alunos, durante 3 horas, numa super faculdade de administração aqui em São Paulo, e o que aconteceu, né? Durante o tempo que eu estava lá, das 50 pessoas, 49 estavam com o laptop aberto, na cabeça deles, eles estavam prestando atenção, e foi super constrangedor, porque eu falei, meu Deus, vou dar aula para quem? Aí, felizmente, tinha uma mulher ali na frente, que ela ficou olhando, então eu dei aula para ela. O que aconteceu no final? Né? Depois de 3 horas falando, alguém tinha alguma pergunta para me fazer? Não, só a moça que estava prestando atenção. Tá? Então, assim, com todos esses estímulos de internet, todas as informações que a gente recebe, que são inúmeras, como é que está ok? Essa é uma excelente pergunta com uma péssima resposta. O QI mundial, gente, está declinando.
Tá? Só para você ter uma noção. Então, o que isso quer dizer? Muito embora hoje, né, a gente tenha muita informação, tá? Você pode colocar aí no seu telefone e resgatar a informação que você bem entender. Essa informação, olha que importante, ela não está virando conhecimento, ela está virando ruído. Então, um negócio legal para a gente falar é mais ou menos assim: quando você volta na Idade Média, no desenvolvimento do homem, né, a gente sabia que lá atrás, aquelas pessoas que conseguiam se debruçar sobre os temas, Copérnico, Galileu, que estudavam, observavam, eles ganhavam uma notoriedade pela capacidade de agrupar a informação. Hoje nós estamos exatamente numa condição contrária. Como assim, Cristiano? Então quer dizer que a gente não precisa ficar procurando conhecimento. Para que nós nos mantenhamos bem, nós temos que nos proteger do conhecimento, ou seja, segurar um pouco, porque vem muita informação que não me interessa, tornando então o meu cérebro sobrecarregado. Você acha que então seria mais ou menos certo dizer que a gente precisa de uma reeducação tecnológica? Porque nem você falou, tem muita coisa legal que é útil, a gente tem que saber usar, a gente não sabe usar, a gente dirige com o celular, fica horas, depois até falar sobre os gamers e tudo mais. Dá para se fazer essa reeducação tecnológica ou a casa caiu? Querida, acho que tem que fazer, tem que fazer. A gente, o nosso cérebro, uma coisa legal para a gente falar, o nosso cérebro ele é um sistema que ele vem se desenvolvendo ao longo da nossa evolução, e ele rapidamente aprende aquilo que nos faz bem. Então vamos imaginar que eu estou aqui conversando com vocês e tal, e de repente eu vejo uma pessoa lá fora discutindo com alguém no telefone. Assim que ela discute com alguém, ela está se sentindo mal, ela entra lá na rede social e ela vai ver o quê? Alguém falando, nossa, que legal, puxa, curti pra caramba. O cérebro entende que, putz, aquilo me faz bem, versus a outra experiência. Então, depois de um tempo, isso é rápido, que eu começo a repetir isso, o cérebro começa a liberar um neurotransmissor chamado dopamina, que ele libera quando você usa algumas drogas. Então, depois que eu uso o telefone celular, o meu cérebro libera e fala, putz, isso é legal. Então, eu começo a ter, na verdade, uma cascata bioquímica que me faz, sempre que eu não estou legal, procurar esse estímulo para poder me aliviar. E isso que acontece, a má notícia é que as empresas sabem disso. Então, por exemplo, olha só, isso ninguém conta. Se eu pegar agora uma determinada rede social, que eu não posso falar o nome, obviamente. Não, uma rede social, e aí eu tiro uma foto aqui com eles, ai que legal e tal, plá, tiro a foto, tá? Eu jogo na minha rede social, na realidade, eu vou ter, vamos imaginar, durante uma hora, 100 likes, 200 likes. Tá? A rede social, sabendo isso, o que ela vai fazer? Ela distribui os 100, 200 likes na hora? Negativo. Ela vai me dar 10 likes na primeira hora, 20 na segunda, 30 na terceira. Eu não sabia. Sim, é a mesma mecânica do jogo de caça-níquel, que é o que a gente chama de reforçamento intermitente. Então o que acontece? Eles conseguem, então em vez de eu ter aqui os 200 likes na uma hora, eles vão distribuir para mim ao longo de 2 dias. Então durante 2 dias eu vou ficar lá olhando, porque eles sabem que o meu cérebro é muito sensível à avaliação social. Olha, muito interessante. Tinha uma pergunta que é mais ou menos isso que pode complementar, assim. Então, assim, o vício no mundo digital, a minha pergunta é, a gente está mais condicionado a pegar o celular, o vício é no ato físico de olhar, ou é o medo de se sentir fora do que está acontecendo? Isso, os dois na verdade, né? Em outras épocas você tinha o maço de cigarro que você ficava segurando, em outras épocas você ficava com isqueiro. Conforme o tempo passa, você tem aqueles elementos que distraem sua atenção, aquele outro que gira, agora que eu esqueci o nome, né? Mas o que isso aqui lá, né? Spinner? Porta-bandeira. Que você fica assim. Então o que acontece, né? No fundo, o seu cérebro ele fica sempre sedento do tipo assim, o que vai ter pra mim de novo? Então, mesmo que você não tenha ou não esteja esperando uma resposta, você vai lá, vai que alguém me chamou no WhatsApp, ou vai que alguém curtiu, e isso tem a liberação da dopamina, fazendo então, gente, que você fique absolutamente conectado e dependente. Pra vocês terem uma noção, na China hoje, existem mais de 150 hospitais militares com grade para tratar pessoas que não conseguem se desconectar da tecnologia. Você tá zoando. E o que acontece? Como eles se orgulham lá de ter a internet, uma das internets mais rápidas do mundo, é aquele efeito Orloff que a gente fala, né? Será que nós seremos aquilo amanhã, né? Então tem muita preocupação aqui de como esses jovens hoje vão reagir. Porque
porque no fundo a gente está trocando a experiência real pela experiência virtual. Olha que interessante. Então, vamos lá, estou vindo aqui para conversar com vocês, curtindo pra caramba, adorei o clima aqui, as pessoas e tal. Para muita gente, essa experiência viva, ela não tem tanta representação, a não ser que eu coloque nas redes sociais. As pessoas ficam desesperadas, meu Deus, eu tenho que postar, eu tenho que postar. É uma geração selfie. Né? É uma geração selfie, então é como se eu precisasse o tempo todo da valorização do outro. Então isso faz com que a minha percepção saia de mim para que eu faça tudo e qualquer coisa para receber o aplauso. Então as pessoas colocam a fotografia do prato de comida. O que me interessa um prato de comida? Né? Ou qual é a cor da sua camiseta nova? Desculpa. Né? Então fica a celebração da estupidez, né? Daquilo que não... Essa história do Japão, tem um termo, né, que vem deles que acho que é hikikomori, que resumindo é assim, é um isolamento extremo que as pessoas ficam, veio de lá, mas assim, já infestou o mundial, né? E eu vi numa das suas entrevistas você falando sobre isso. Vamos falar um pouquinho assim das experiências que você tem, do conhecimento que você tem sobre essa galera que é a loucona dos games? Isso é um problema grave, né? Grave, porque o que acontece? Imagina só, o nosso cérebro, ele vai se desenvolvendo conforme a gente vai passando pela infância e ele vai ser finalizado, todas as regiões, lá depois dos 20, 25 anos, tá? Então ele vai sendo finalizado de trás para frente. A última região a ser finalizada é essa daqui, que a gente chama de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o local que eu organizo as minhas experiências, eu penso, o Dan me fez uma pergunta, você me fez, e é o local também onde eu exerço aquilo que a gente chama de freio comportamental. Tipo, a gente está num lugar e aí passa alguém servindo prosecco. E aí na outra bandeja vem um cara com caipirinha. Tá? Se você não for muito loucona, você vai falar, opa, não vou misturar porque isso daqui vai dar uma rebordosa e eu não vou ficar legal. Tá? Então eu freio meu comportamento. O jovem, antes dos 25, ele não tem essa região pronta. Então mesmo que ele saiba que ele está usando muito, ele não tem força biológica para meter o pé no freio. Então isso faz com que essa geração que passe assim, muito tempo na internet seja uma geração que está sendo jogada na boca do leão lá, porque não tem o que ser feito. E o que acontece? Esses jogos, eles também são feitos para aprender você. Dá um exemplo. Então, o que a gente sabe? Que até os 15 anos você precisa muito da aprovação social. Então esses jogos distribuem um monte de ponto para você. Nas primeiras fases você ganha, você fica legal, se achando ótimo. Depois de um tempo você tem que gastar mais, gastar mais experiências, inclusive muitas vezes dinheiro, para que você possa subir. Então eles são feitos, na verdade, com o objetivo de te pegar. A ponto de, caso vocês não saibam, terem pacientes que chegam a ficar 40 horas jogando sem parar, 50, 55. A gente fez uma reportagem com uma família lá em Fortaleza, que a mãe, num ato de desespero, porque estão perdendo os filhos. É como se esses filhos estivessem sendo sequestrados, né? Ela, num ato de desespero, foi lá e desligou o modem. Bom, o menino teve um ataque de fúria, ele arrancou todas as portas dos armários embutidos, jogou pela janela, como se fosse, de fato, uma abstinência. Né? E o game over mudou, né? Hoje não tem mais game over, hoje você não acaba mais. Louco, né? E antigamente, quando a gente jogava, eu jogava, perdia, ganhava, acabava. Hoje não acaba mais e pior, se eu resolver parar no meio do jogo, eu vou prejudicar você que faz parte do mesmo time. Nossa, é uma rede que está te amarrando. Então, você está completamente amarrado. Então, o que a gente costuma falar, que isso é muito importante, né? Nós temos que ter, assim, o direito e a liberdade de se desconectar. Como a gente alcança isso? Como a gente se enxerga assim? Então, eu acho que fazendo o que nós estamos falando aqui, na verdade, criando consciência, esse é o primeiro passo. E o segundo, o que eu faço, né? E eu falo para as pessoas que eu trabalho. Redes sociais, vamos silenciar tudo. Silenciar a rede social. Sem notificação. Sem notificação. Porque o que acontece? A notificação, na verdade, ela vai te informar o quê? Gostou lá daquela fala que você teve, ou achou legal o comentário. Tá, tudo bem, mas isso pode esperar 1 hora, 2 horas. Então, cada vez que eu interrompo, né, é como se eu tivesse que mudar a minha operação mental. Lembra que eu falei do modelo F versus o modelo... Então isso vai fazendo com que progressivamente eu me torne uma pessoa distraída. Tem um artigo muito legal que saiu recentemente que ele diz o seguinte, que hoje nós vivemos a epidemia da distração. Está todo mundo distraído com alguma distração.
Tá? Então, respondendo a sua pergunta, como é que a gente se protege? Silenciando as redes sociais, todas, tá? Mensagens, então o que eu faço? Está tudo silenciado. O que não está silenciado são minhas filhas, tá? Uma outra pessoa que eu entendo que é importante me achar se precisar, né? E o restante que eu faço? Então, eu vou trabalhar, atendo meus pacientes na hora do almoço, que eu vou fazer meu xixi, que eu vou... Aí eu olho. Para que eu controle, não eu me sinta controlado por esse monte de esquemas que tem como objetivo capturar a minha atenção, porque senão a minha vida começa a parar. E é o que a gente tem visto hoje. Quer dizer, grande parte dos problemas nas escolas é a incapacidade dos jovens prestarem atenção. Porque se não pular, se não bipar, se não piscar, não tem mais atenção. Que medo, né? Dá a impressão que a gente está indo para um downhill. Estamos assim, né? indo para um downhill. Tem que ficar muito ligeiro, tem que se conscientizar mesmo, prestar atenção no que está... Tem, e o que acontece? Muitas escolas começam a falar, não, a gente está usando tecnologia porque isso é bom. Quem disse que é bom? É econômico, né? Assim, quem disse que é bom? Você tem uma noção, para concluir a tua pergunta, grandes escolas hoje, fora do Brasil, eles se autodenominam de tech-less schools. São escolas que você não pode entrar com nada de tecnologia. Nem PowerPoint, é quadro negro com giz. Porque eles entendem que se você não formar bem tua capacidade de conectar-se com o mundo à sua volta, com você mesmo, desenvolver sua criatividade, essa ferramenta ela vai atrapalhar. E a escrita, né? A gente vai perdendo, assim, tudo isso. Aliás, vou fazer um adendo, assim, indo para um outro livro agora dele, que é esse aqui, Psicologia do Cotidiano. É minha bíblia, esse aqui, do Ramon 89, eu sempre falo dele lá, amo esse livro e eu achei impressionante assim, o tanto de estudos que você conseguiu colocar aqui, e um deles, eu até citei você numa entrevista que a gente fez com o Marcelo D2, e com outras várias bandas também falei, recente com o Super Combo até, de uma pesquisa que tem aqui dizendo que escrever pode curar ferida física. Física, Isso é muito legal. Que você quando eu li essa pesquisa, eu até fui escrever o capítulo e a editora falou, mas escrever é óbvio que cura feridas emocionais, né? Porque você vai falando, falei, não, feridas físicas. Então eles descobriram, pegaram 2 grupos, isso é muito interessante, e fizeram pequenas incisões no dorso da mão aqui, e para um grupo, eles deram a possibilidade desse grupo escrever como que se sentiu. Eu achei que essa experiência tá uma chatice, tá doendo. O que eles constataram com a passagem do tempo? Que os indivíduos que sistematicamente escreviam sobre a situação tinham um processo de cicatrização maior. Sensacional. Ou seja, prestar atenção no que a gente está sentindo é vital para o seu equilíbrio. Daí dá para vocês entenderem o efeito negativo que tem a tecnologia, porque te tira de você o tempo todo. Faz o oposto. Faz o oposto. E a qualidade das relações mudou. Tá despencando, né? Tá despencando, porque no fundo, é mais importante o que você está digitando do que o que você está sentindo. E o que acontece? Quando a gente fala de interação social, vocês podem, por exemplo, não estar prestando atenção, mas quando eu converso, né, eu olho, existem uma série de comportamentos não verbais, tipo aqui, estou falando quando ele está fazendo assim. Isso a gente chama de nuto, N-U-T-O. O nuto, ele serve para cadenciar a minha fala. Tá? Então eu falo, o Dan faz assim. Se o Dan começar a fazer várias vezes assim, eu paro de falar para ele entrar. É uma convenção. Se ele pegar no celular, não fala. Então o que acontece? Quando eu estou na rede social, eu não vejo isso. Tá? Eu não estou sentindo se você está entendendo. Se você falar assim para mim, e aí, Cristiano, vai demorar para você chegar? Eu posso falar, putz, ele está ansioso, ou vai demorar para chegar? Ou eu posso interpretar, ele está dizendo, vai demorar para chegar? Né? Então, essa sutileza de informação você perde na internet. Então, o cérebro, quanto mais você se comunica pela internet, mais surge o que a gente vai chamar de personalidade eletrônica. Que como eu não tenho esse feedback imediato, o meu cérebro então carrega na informação para ter certeza que o Dan está entendendo. Então, na internet, nas nossas comunicações, por isso dá tanta briga agora nas eleições, né? A gente é mais agressivo, mais insubordinado, mais desrespeitoso, fazendo então com que muitas relações assim, de muito tempo terminem por conta de más colocações. O Natal de muita gente vai ser diferente. Opa, com certeza. E aí, bom, Dan, e vocês estão comentando essa parte da relação geral, mas tem até um capítulo aqui que eu achei muito legal, dentre todos eles, que você fala do dano emocional da infidelidade. E depois eu vi também você falando sobre como aumentou muito o número de divórcios por causa da tecnologia. Então,
a cronologia alterou, assim, tipo, hoje em dia? Isso tem uma pesquisa que eu li que, olha só, 95% dos divórcios que hoje são registrados nos Estados Unidos se dão por conta dos casos virtuais, cyber affairs. O que é isso? Então, vamos imaginar que a gente tem hoje o acesso total a tudo, né? Quem não tem curiosidade de ver como que foi aquela paquera, aquela pessoa que eu gostava lá, né? Você vai e entra, né? Acha a pessoa, obviamente que essa memória está carregada de uma série de desejos não realizados, porque a gente era inseguro, a pessoa acho que nem lembrava que a gente existia, obviamente que a gente também passa por situações de crise emocional, crise conjugal muitas vezes. A hora que eu encontro aquela pessoa que está guardada na minha memória como, puxa, a minha alma gêmea, e eu começo a falar com ela, aquilo ganha uma notoriedade e uma magia que a minha relação concreta perde. Tá? Então muita gente investe nessas relações de uma forma até desavisada e obviamente que quebra a cara no final das contas. Né? Impressionante, cara. É umas coisas que faz a gente pensar muito. E esse negócio de pensar muito é importante porque agora também a maioria está desencanando de pensar. As pessoas não estão pensando mais, não. Não gosta, assim, às vezes um assunto como esse, que a gente acha tão interessante, que assistir às vezes é como se você estivesse incomodando a pessoa que sofre disso, ela não quer ver. Na verdade, tem uma pesquisa que vai dizer que hoje, o ser humano hoje, ele nunca leu tanto quanto ele está lendo hoje. Porque em função dessas redes sociais, tá? Mas a minha pergunta é, que qualidade de leitura? Tá? Então é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Será que hoje alguém conseguiria ler O Inferno de Dante? Nem a pau. Ou um livro do Sêneca que eu fui comprar agora sobre... Não dá, porque, meu Deus, a gente... Nem Saramaguinho. Nem Saramaguinho. Não, então, o que a gente sabe é que essas grandes produções de conhecimento, como cinema... O que acontece hoje? As pessoas, vocês devem você saber isso melhor que eu, as pessoas hoje, elas não conseguem, tem muita gente que relata para mim que não consegue ouvir uma trilha sonora até o final, ele tem que correr. Tá? Muita gente não consegue assistir mais a série, eles têm que pular para chegar no final. Então é uma geração que tem uma ansiedade que consome. Eu fico vendo você falar, um assunto leva ao outro, eu tenho vontade de ficar aqui até amanhã e tal. Mas assim, tem alguma coisa nesses anos todos de experiência que você tem, vamos para a clínica agora, que é o mais incomum de muita gente? Algum problema? Depressão, né? Depressão, né? A gente sabia que a depressão, isso lá atrás, em 2020 seria a doença mais impactante no mundo, mais que as doenças cardíacas, inclusive. Em 2018 já é a doença que mais incapacita pessoas. Uma dentre 4 teve ou terá depressão. Tá? E as pessoas, isso é uma coisa importante que você está lembrando, é legal. As pessoas acham que depressão é aquela pessoa que fica em casa deitada lá, que está sem energia, que não tem vontade para tomar banho. Negativo. Tá? Isso é uma parcela das depressões. A depressão no homem, caso a gente não saiba, isso é bom lembrar, ela não se manifesta de uma forma onde você perde energia. O homem normalmente fica deprimido se tornando agressivo. Tá? Então aquele cara que você conhece, teu pai, teu parceiro, teu namorado, aquele cara que você trabalha, que começa a ficar mais irritadiço, possivelmente ele está fazendo um quadro de depressão e que precisa de tratamento. Muita gente... Tem tratamento. Tem tratamento, claro, ninguém nasceu assim, né? Então o que acontece? Muita gente acaba se acostumando a viver mal. Daí entra então a função dos eletrônicos. Porque faz a pessoa se distrair dela mesma. Ou seja, você vai empurrando com a barriga uma série de problemas que a hora que você vai falar, o cara é dependente tecnológico. Porque ele estava com depressão. Ou porque ele não aprendeu a ler os sentimentos pessoais. Esse foi o nosso papo com o Cristiano Nabuco, gente finíssima. Procure saber, caça aí os livros dele, que é demais. Joga no Google, Cristiano Nabuco, você também vai encontrar todas as colunas dele. Sensacional. Obrigada pelo tempo, valeu por assistir. E esse foi mais um 89 Lifestyle.